saber que chegou a hora realmente de eu desistir de uma meta? Eu tenho um objetivo. Insisto ou desisto? Quando que eu sei que tá na hora de desistir, já insisti demais e não vale a pena continuar? Essa pergunta foi da Sâmia Hortense. Oi, tomara que eu tenha falado o nome certo, seu nome, depois você me diz aqui nos comentários, Sâmia. Oi, Jerônimo, quero deixar uma dúvida. Quem sabe você não responde ela? Quem sabe? Quando eu sei, como saber que chegou a hora de desistir de um objetivo? A pergunta é massa e é mais complicada do que pode parecer. Vamos falar dela agora. Roda a vinheta, Larissa. Eu vou responder essa pergunta sobre duas óticas, beleza? Sobre a ótica de ser humano, normal que nós somos, e na ótica de coach, como eu lido com o meu cliente quando ele quer desistir de uma meta. Estabeleceu uma meta, começou o processo de coach lá pela quarta, quinta sessão. Quero mudar minha meta, quero mudar meu objetivo. A gente vai falar sobre os dois aspectos. Então, olha só, vamos pensar assim, eu já falei isso em outros vídeos, né? Na vida não existe certo e errado, existe adequado. O que é adequado para um não pode ser necessariamente adequado para outro. Quer ver um exemplo? Tem uma frase que a gente ouve muito aí no mundo, que é: feito é melhor que perfeito. Para as pessoas que são lambões, que fazem tudo de qualquer jeito, se eu falo para ela, cara, feito é melhor que perfeito, ela vai se agarrar nessa frase, vai dizer, tá vendo que feito é melhor que perfeito? E vai continuar fazendo tudo lambão, talvez pior ainda. Talvez para ela o mais adequado fosse, cara, o bom é inimigo do ótimo. Se você aceita o bom, o ok, o ótimo não vem. Por outro lado, para as pessoas que ficam amarradas, presas no perfeccionismo, sempre achando que falta um pouco mais, que do livro não tá bom para lançar, né? Brené Brown fala muito disso no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Às vezes você fica, o livro ainda não tá bom e você nunca lança. Para essa pessoa, o feito é melhor que perfeito é importante, porque senão ela vai ficar sempre presa e não vai fazer. Por que eu tô falando isso? Porque nem todo mundo é igual. Eu não posso lidar com todas as pessoas como se elas fossem iguais. Elas têm um histórico, uma vida, um jeito de se comportar em outras situações. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem uma característica de sempre pular de galho em galho, de nunca terminar, muita iniciativa e pouca acabativa, talvez eu precise ter um cuidado maior quando ela quer desistir de um objetivo. Por outro lado, se eu tenho uma pessoa que tem insistência, perfeccionismo, não larga o osso de jeito nenhum, quando essa pessoa diz pra mim, cara, eu verdadeiramente quero desistir disso que eu escolhi pra minha vida. Então ela talvez precise de, uma atenção maior no sentido, cara, ela não desiste de nada e tá desistindo disso. O que eu quero dizer contigo? Que você não pode lidar com duas pessoas da mesma forma. Por outro lado, a gente como coach não pode julgar. Entendi, Jerônimo? As pessoas não são iguais, eu não posso julgar. Como é que eu saio dessa armadilha? Eu como ser humano, me ajuda eu como ser humano para eu saber se chegou a hora de mudar de meta ou não. Então, olha só, o que basicamente nós somos? O que é o coaching, né? Eu tenho meu estado atual, que é onde eu tô, o estado desejado, que é onde eu quero chegar. Eu sou um ser humano que estou aqui. E daqui para cá existe um espaço, beleza? E qual é o meu papel como coach? Diminuir esse gap, aproximar os pontos, me fazer esse cara conseguir chegar mais perto daqui ou alcançar aqui, que é o mundo perfeito. Como é que eu faço isso? Eu dou clareza para essa pessoa, ajudo ela a definir o caminho, contribuo na caminhada para que ela tenha consistência para chegar onde ela quer. Tudo isso de forma alinhada. É um pedacinho da metodologia do coach criacional. Tudo isso de forma alinhada com os valores, com os talentos dessa pessoa. Beleza até aqui? Top. O que acontece? Nessa jornada, essa pessoa, nós, eu, você, ser humano, nós vamos ter recursos que nos potencializam para ir mais perto daqui e interferências que nos mantêm mais presos no ponto A. Os recursos nos impulsionam para o ponto B e as interferências nos mantêm mais presos no ponto A. Então, o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar o seguinte, cara, quais são as interferências que estão tornando essa jornada muito difícil para eu chegar lá? Porque às vezes o meu problema não é trocar de meta, é só porque as interferências estão altas demais. Se eu conseguir minimizar as interferências dentro de mim, será que não é o suficiente para eu ir para frente? Entende o ponto? Então, quando um cliente meu quer mudar de meta, quando você quer mudar de meta, a primeira coisa antes disso é, cara, que interferências estão me fazendo querer mudar a meta que eu posso minimizar para que eu consiga continuar minha jornada de forma mais simples? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, seja como coach, seja como ser humano. E na prática,
prática. Jerônimo, e depois disso? Minimizou as interferências. Entendi. Então, uma pergunta poderia ser, cara, lista pra mim tudo que tá sendo obstáculo e tá te fazendo querer mudar de opinião. Aí o cara lista. Se a gente fosse minimizar essas interferências, o que a gente poderia ter para minimizar essas dificuldades? Deixa o cara listar como que ele minimizaria. Lista você como ser humano. Como que eu minimizo essas interferências? E às vezes, só de reduzir essa resistência das interferências, o cara fala assim, não, segura, vou mudar de meta ainda não, vou continuar um pouquinho mais pra frente. Ou você como ser humano, não, vou seguir um pouquinho mais. Tava muito pesado, mas agora ficou mais leve, agora eu consigo seguir. Faz sentido isso pra você? Mas e se ainda assim o cara ficar em dúvida? Se ainda assim o cara ficar em dúvida, se eu tiver num processo de coach com o meu coach, vamos dizer que lá na quarta sessão ele virou e falou assim, Jerônimo, eu não quero mais ser servidor público, eu quero agora ser um executivo de uma empresa. Aí o que eu faço com ele? Eu falo, legal. Minimizo as interferências primeiro, exploro um pouco mais, faço perguntas de validação, de clareza, tal, minimizo as interferências para ver o que ele entende. Se ele mantiver ainda a ideia, não, cara, é isso que eu quero. O que eu faço normalmente? Eu faço uma ferramenta chamada perdas e ganhos. E aí com essa ferramenta de perdas e ganhos, o que eu faço? Dentro do método de coach criacional, a gente tem 7 etapas. Cada sessão de coach tem 7 etapas. Se você é coach e não sabe as 7 etapas de uma sessão de coach, se liga na parada. Se você é coach criacional, tem que saber. A gente tem 7 etapas. Então eu exploro as 7 etapas de uma sessão de coaching, todas na direção de saber se ele realmente quer mudar de meta ou se ele estava só cansado porque as resistências estavam grandes demais. Então, respondendo sua pergunta, Samir, como saber se chegou a hora de mudar de meta? Eu, Jerônimo, primeiro me pergunto ou exploro com o meu coach, meu cliente, para diminuir as interferências para ver se agora que está mais leve, tá tudo bem eu seguir a jornada. Se eu só não estou seguindo porque a estrada está esburacada demais, mas eu continuo querendo. O meu problema é a estrada ou o meu problema é o destino? Se o meu problema é a estrada, é só uma questão de melhorar a estrada. Entende? E segundo, se ainda assim ele falar, não, mesmo que a estrada agora está mais bonita, ainda não quero mais chegar naquele mesmo lugar. E aí o que eu faço então nesse caso? Eu faço uma ferramenta, por exemplo, de perdas e ganhos. Jerônimo, como é que você faz essa ferramenta? Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu tenho um treinamento chamado Ferramentas de Coaching, onde eu explico passo a passo de como fazer 10 ferramentas de coaching, inclusive essa de perdas e ganhos. Eu explico quais são as perguntas que eu faço para o cliente, o que pode dar errado, o que pode dar certo, e eu explico 10 sessões numa ordem que vai ajudar o teu cliente a ter clareza, definir o caminho, começar a caminhar, ter consistência, conquistar de forma alinhada. Existe uma lógica nessas 10 ferramentas. Se você quiser ver como é que é o treinamento, eu vou deixar um link aqui embaixo para você. O nome dele é Ferramentas de Coaching e o que eu ensino é meu arsenal de segurança. Se fizer sentido, vai ter o link aqui na descrição, clica nele e vai lá para assistir como que são essas 10. Quem sabe você não vira um aluno nosso aqui do IGT. Fora isso, fez sentido para vocês que eu estou te falando? A lógica de como que eu lido com um cliente que resolveu mudar de meta ou como que você sabe que chegou a hora de você mudar de meta? Se eu fosse resumir tudo isso numa frase, o que eu diria? Melhora o buraco das estradas para ter certeza que o que a pessoa não quer mudar não é o objetivo, é a estrada. Porque às vezes o meu problema é na estrada e não no objetivo. Resolveu a estrada, continua com o problema? Aí provavelmente a resposta é, chegou a hora de trocar o objetivo. Curtiu? Então dá sua curtida aqui, aproveita para assinar o canal, estamos quase chegando a 100 mil assinantes aqui. A gente tem uma placa quando a gente chegar a 100 mil assinantes, vamos comemorar junto essa meta de 100 mil assinantes. Assina o canal aí, mais da metade das pessoas que veem o vídeo acabam não assinando o canal. Então assina o canal, ajuda a gente a chegar nessa meta juntos de 100 mil assinantes. E deixa a tua pergunta, quem sabe eu não respondo ela no próximo vídeo como eu fiz da Sami aqui. Um abraço para você e vamos!